aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais uma final online de Química de 2020. O assunto de hoje é estrutura atômica. Então vamos ler a questão. Fala assim: a molécula RT3 tem 58 elétrons e 69 nêutrons. R e T pertencem ao grupo 16 ou 6A e R está no quarto período. A fórmula química que corresponde RT3 é. Então, ele quer que a gente descubra qual que é a fórmula molecular dessa molécula que ele colocou pra gente aqui, né, como RT3. Então, primeiro vamos anotar aqui todos os dados que ele está fornecendo pra gente. Então, vamos lá. Tem uma molécula, RT3, que a gente não sabe quais são os seus símbolos, e ele fala que essa molécula tem no total 58 elétrons, então a gente anota isso, e no total tem 69 nêutrons. Então isso a gente anota. Aí ele fala assim: R e T pertencem ao grupo 16 ou 6A. Ele está se referindo à tabela periódica e R está no quarto período. Gente, na hora da prova a gente tem que ver as alternativas. Dá pra gente perceber aqui que o T, ele já seria o oxigênio, porque em todas as alternativas o T está sendo o oxigênio. Então, bastaria a gente encontrar qual que é esse outro átomo que está no começo, tá? Então, vamos lá. Ele falou que R está no quarto período, então a gente está nas famílias 6 ou 16 da tabela periódica. Qual que é a família 6A ou 16 da tabela periódica? É essa aqui, ó. 16 ou, escrever aqui, 6A da tabela periódica. Então, é toda essa família aqui que eu tô colocando em vermelho pra gente. E aí, ela fala que R está no quarto período. Então, qual que é o quarto período? É esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o quarto período. Lembrando que os períodos, eles são na horizontal e a família ou o grupo está na vertical, né? Então, o período está aqui na horizontal. Então, ó, o selênio, tá vendo? O selênio, ele é esse elemento que está se referindo. Então, o R, a gente já descobriria aqui que o R é o selênio. A gente descobrindo isso, a gente já consegue matar a questão, porque a única alternativa que mostra o selênio é o A. Então, essa seria a resposta dessa questão, tá? Ela é bem rapidinha. Na hora da prova é assim que a gente precisa fazer. Mas, se por acaso não tivesse o oxigênio aqui, ou se por acaso tivesse mais de um selênio, né, em uma das alternativas, e aí como que a gente faria? Aí a gente teria que fazer assim. O selênio está na família 6 ou 16 da tabela periódica, que está no quarto período. E o seu número atômico, que é esse aqui que está simbolizado aqui no cantinho direito superior, seria 34. Então, dá para ver aqui o 34, né? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente vai e anota aqui que o número atômico do selênio é o 34. E um átomo, gente, é eletricamente neutro. O que isso significa? Isso significa que na tabela periódica, o mesmo número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Ou seja, que se ele tem 34 prótons, ele também vai ter 34 elétrons, porque ele está no seu estado neutro, ele está em forma de átomo, não de íon, tá? Então, se ele tem número de elétrons do selênio é 34, a gente consegue saber quem que é o T. Claro que a gente já fez a questão, mas se a gente não soubesse, se a questão estivesse dando outras alternativas, como a gente faria para encontrar o T? Então, a gente escreveria assim, ó, que quantidade de elétrons total, né, a quantidade de elétrons totais que tem nessa molécula é igual à quantidade de elétrons que tem do selênio, tá? Mais 3 vezes, por que 3 vezes? Porque eu tenho 3 átomos da molécula T. Então, 3 vezes o número de elétrons do átomo T, que a gente não sabe qual que é ainda, que a gente ainda vai descobrir. Então, número de elétrons total, a gente
o enunciado deu pra gente, que é 58. Então, a gente coloca aqui, 58 é igual ao número de elétrons do selênio, que a gente viu que é 34, mais 3 vezes o número de elétrons de T. Então, agora a gente vai passar o 58, a gente vai passar o 34 para lá, subtraindo, e vai colocar aqui 3 vezes o elétron de T. Se a gente subtrair 34 de 58, 58 menos 34, isso vai dar 24, que é igual a 3 vezes elétrons de T. Agora, a gente vai passar o 3 dividindo. 24 divididos por 3 é igual a elétrons de T. Então, o número de elétrons que tem o elemento T, que a gente vai descobrir quem que é igual a 8, certo? E aí, se a gente está falando de um átomo, a gente pode pensar igual a gente pensou aqui, que para um átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons. Portanto, o número de prótons desse elemento também vai ser 8. Então, a gente vai lá na tabela periódica e procura quem que tem número de prótons igual a 8, a gente vê que é o oxigênio. Então, a gente sabe que o elemento T é igual ao oxigênio. Claro que a gente já sabia porque a gente foi por descarte, para fazer a questão mais rápido. Mas aí ficaria SeO3, certo? Porque a molécula era RT3. O R é o selênio, que a gente descobriu. O T é o oxigênio. O 3, ele já estava dando nessa fórmula mínima, nessa fórmula que ele deu pra gente, certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, questão, pergunta sobre estrutura atômica, tabela periódica, pode mandar aí nos comentários.